Bom, dispneia é um sintoma muito prevalente em estudos populacionais. Até aproximadamente 13% dos indivíduos adultos podem se queixar de dispneia. E se você for ver pessoas com faixas etárias mais avançadas, a queixa é mais comum. Em indivíduos com mais do que 70 anos de idade, pode chegar até 37% a prevalência do sintoma. Curiosamente, dispneia é um sintoma mais comum entre mulheres do que em homens e não se sabe exatamente o porquê. O que é a dispneia? Esse ano nós tivemos um consenso da American Thoracic Society, na verdade é uma atualização das diretrizes de 2000, que eles publicaram agora em 2012, uma atualização então, que define dispneia como uma experiência subjetiva, e olha que aqui está grifado, de desconforto respiratório que consiste de sensações qualitativamente distintas que variam em intensidade. Então, isso é a definição atual. O que significa que a dispneia pode ser percebida adequadamente, pela pessoa que está experimentando e só por essa pessoa, correto? E que avaliações quantitativas e qualitativas da dispneia só podem ser feitas adequadamente pelaquela pessoa que está com o sintoma. Ou seja, dispneia hoje é considerado um sintoma, não é considerado um sinal. Correto? Então nós temos que fazer uma diferenciação entre a dispneia sintoma e a presença de sinais de desconforto respiratório. Quando você olha o doente, ele pode ter um aumento da frequência respiratória, uso de músculos acessórios à respiração, tiragem. Isso é um sinal de dificuldade respiratória, mas necessariamente não é dispneia. Você só vai saber se ele tem dispneia se você perguntar para ele o que você está sentindo e como você está sentindo. Dispneia, então, é um sintoma complexo. Ele envolve várias sensações distintas. Nós sabemos hoje que essas sensações distintas se combinam numa mesma pessoa, no mesmo indivíduo, para dar o resultado final do que ele reclama. Existem diversos mecanismos fisiopatológicos envolvidos e a dispneia normalmente desencadeia respostas emocionais e comportamentais que hoje estão indissociadas do sintoma propriamente dito. Naturalmente que eu tenho pouco tempo para falar, nós não vamos avançar nisso, mas existe uma infinidade de receptores relacionados com o surgimento da dispneia. Tem a ver com o mecanismo da regulação do controle ventilatório. E eu só vou enfatizar aqui alguns mecanorreceptores que ficam no tórax, e eles são receptores de estiramento, por exemplo, receptores que dão informações sobre o grau de extensão do pulmão, do tórax, quanto que o músculo está contraído ou não. Receptores vagais, que são variados, existem fibras C, fibras mielinizadas, fibras não mielinizadas, eles mandam informações que vêm do parênquima pulmonar, E os quimiorreceptores que nós todos conhecemos, que controlam a ventilação por meio da elevação do pH, ou melhor, a elevação do PCO2 e queda do pH, e eventualmente a queda da oxigenação. E todos esses receptores acabam mandando respostas aferentes que vão ser processadas ao nível do sistema nervoso central. E vão dar uma sensação desagradável. Hoje em dia, já existe uma série de estudos de neuroimagem que procuram investigar o processamento central da dispneia e, entre várias estruturas que podem ser consideradas envolvidas, esta, que é a ínsula anterior direita, marcada aqui, ganha relevância. Parece que a ínsula anterior direita tem muito a ver com o processo da percepção das sensações respiratórias desagradáveis. Vamos falar agora então um pouquinho sobre os aspectos quantitativos da dispneia. É um sintoma que pode ser medido. E para medir, você usa escalas. Uma maneira de você medir o que eu chamo de dispneia atual é usar uma escala analógico-visual, que é uma linha de 100 milímetros, em que o indivíduo, numa ponta, não sente nada e na outra ponta tem o valor máximo de dispneia que ele jamais sentiu, Ou uma escala numérica, que é a mesma coisa, que vai de 0 a 10, ou ainda existe a famosa escala de Borg modificada, que é uma escala logarítmica e que guarda relação com o grau de esforço que o indivíduo desencadeia. Quem bolou isso foi o Dr. Borg. Curiosamente, o Dr. Borg, para quem não sabe, teve há uns 10 anos aqui em Ribeirão Preto. Ele é amigo do Dr. Galo e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E
essa dispneia atual diz respeito ao que eu estou sentindo agora. Se eu pego uma esteira e corro muito na esteira, eu vou dar essa escala, uma dessa escala analógico, visual, numérica ou coisa parecida para o indivíduo dizer quanto de falta de ar que você está sentindo no momento. Existem também outras escalas que são usadas para medir o que a gente chama da dispneia usual, aquela dispneia do dia a dia, do cotidiano do indivíduo. Uma muito comum é a escala do Medical Research Council, modificada, e essa aqui é a clássica, né? Estadio 0. Eu estou com um probleminha com o botão. Vocês perceberam, né? Vamos lá, voltando. Grau 0, o indivíduo não sente dispneia nenhuma, a não ser em exercícios muito intensos, como seria o esperado numa pessoa normal. E existem graus intermediários, até o indivíduo que sente dispneia em repouso, e isso impede para ele sair de casa, ele tem dispneia para trocar de roupa, para tomar banho, né? Então essa é uma escala muito fácil de usar e muito popular. Porém, se um dia vocês quiserem medir a dispneia usual de uma maneira bem correta, bem rígida, rigorosa, eu sugiro que vocês trabalhem com a escala de Mahler. A escala de Mahler é um negócio muito bem bolado. Ele, na verdade, mede 3 domínios. Uma coisa que ele chama prejuízo funcional, e o prejuízo funcional é o que o indivíduo deixou de fazer na vida por causa da dispneia. Isso é medido no trabalho e nas atividades do cotidiano. A magnitude da tarefa é exatamente o que a escala do MRC mede, né? Dispneia para subescada, dispneia para correr no plano. E por último, a magnitude do esforço, em que o indivíduo pega uma atividade que ele faz todo dia, por exemplo, a dona de casa varre o chão todo dia, e vê qual o esforço que ela tem para desencadear a dispneia. Eu só tenho falta de ar quando eu varro o chão com muita vontade, quando eu varro a casa inteira. Ou eu tenho dispneia depois de dar 2 vassouradas na cozinha. Então, com isso, você consegue um score amplo e você consegue um número que serve para acompanhar o indivíduo numa série de situações. E o Mahler também bolou o índice de dispneia transicional, em que ele aproveita aquele índice inicial e vai sabendo se o indivíduo melhora ou piora, e isso é usado em estudos de medicamentos e intervenções. Então, se alguém tiver interesse, eu recomendo estudar a escala do Mahler, que ela é muito útil. Vou falar um pouquinho para vocês de aspectos qualitativos. Na definição de dispneia hoje, a gente fala que não é uma sensação, mas é um conjunto de sensações. Por quê? Bom, porque alguns estudos feitos na língua inglesa pediram para as pessoas descreverem como que eles sentiam a dispneia. E foram feitos listas enormes de descritores de dispneia. Nesse trabalho aqui, o indivíduo conseguiu listar 15 descritores de dispneia. Ele aplicou para uma grande amostra de indivíduos com o sintoma, pacientes com DPOC, doença tercial, fibrose cística, doença neuromuscular, ICC, assim por diante, e observou que pessoas distintas usavam termos diferentes para descrever a sensação de dispneia, e ele podia aplicar uma análise estatística sofisticada e fazer agrupamentos do sintoma. Então, ele conseguiu desenvolver 10 clusters que tiveram nomes variados, trabalho, esforço, aperto, superficial e assim por diante. E ele mostrou que, dependendo da doença que o indivíduo tinha, havia uma certa associação entre esses clusters de sintoma, de qualidade da dispneia e o diagnóstico etiológico. Então, eles propuseram que, de repente, a qualidade da dispneia pode ajudar a fazer o diagnóstico diferencial da doença. Nós tentamos repetir esse trabalho aqui, nós desenvolvemos descritores nacionais, e eu brinco sempre, eu chamo isso aqui de descritores caipiras, porque nós estamos no interior de São Paulo, e alguns dos descritores são, por exemplo, é difícil para o ar entrar, eu sinto canseira no peito, eu sinto fadiga no peito, e assim por diante. Depois de ter desenvolvido esses descritores, nós aplicamos a exatamente 180 doentes que tinham dispneia por razões diversas. E o que nós pudemos observar é que nós também fomos capazes de montar clusters, e esses clusters, em número de 7, receberam nomes como aperto, meu peito parece estar fechado, eu sinto aperto no peito, ou abafado, minha respiração fica tampada, eu sinto minha respiração abafada.
E nós tentamos também associar, então, os descritores obtidos com diagnósticos. E houve algumas associações significativas, mas também não foi possível caracterizar um padrão específico, por exemplo, para a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca teve um padrão de associação que foi semelhante ao padrão de associação da DPOC. De tal maneira que, na minha opinião, de fato, dispneia envolve sensações diversas, mas isso não acrescenta muito na nossa capacidade de fazer o diagnóstico diferencial das situações. Provavelmente por quê? Porque uma mesma pessoa com dispneia tem vários mecanismos desencadeadores do sintoma presentes nesse indivíduo. De tal maneira que, na minha opinião, os aspectos qualitativos da dispneia ainda não se mostraram realmente úteis do ponto de vista prático. Agora, dispneia é mais do que a sensação ruim de falta de ar. Também existe essa experiência multidimensional que dá uma resposta de natureza emocional. Então, nesse estudo, a doutora Janelle York desenvolveu uma escala de dispneia que ela chamou escala de dispneia, dispneia 12, D12. Ela aplicou uma série de descritores para um monte de pessoas. Essas 81 expressões conseguiram ser resumidas em 12 e eles observaram que a escala final tinha dois componentes. Um componente físico, que usa termos do tipo: eu não consigo ar suficiente, minha respiração está desconfortável. E um outro componente, que era um componente emocional: minha respiração me faz me sentir miserável, minha respiração está me estressando. Então, é curioso que parece que esse componente da resposta é indissociável do componente físico, do componente que a gente vai dizer assim que parece ser mais fisiológico. Essa escala de dispneia 12 foi aplicada para 101 pacientes com doença intersticial pulmonar e eles viram uma série de associações interessantes com a própria escala do MRC, escalas que medem qualidade de vida relacionada à saúde, uma escala de ansiedade e depressão. Então, essa escala eu acho muito interessante, porque ela é curta, simples, fácil de pontuar, ela não é ancorada em atividades e, pela primeira vez, adiciona um componente emocional, um componente físico. E ainda nós não sabemos como é que isso vai influenciar a nossa investigação e, principalmente, o tratamento do doente quanto a isso. Só para lembrar que nós temos aqui no Brasil uma escala chamada dispneia 12-BR, que é produto de um trabalho nosso em conjunção com a doutora York, e nós estamos querendo aprimorar isso. Bom, causas de dispneia. Todo mundo sabe que existe uma infinidade de doenças cardíacas, uma infinidade de condições pulmonares, problemas de vias aéreas superiores que causam dispneia. Eu vou chamar atenção para vocês para o que eu chamo de causas diversas. Ansiedade e hiperventilação pode ser causa de dispneia. Obesidade pode ser causa de dispneia. Temos um trabalho em que 76% dos indivíduos que tinham obesidade grau 2 e 3 queixavam de dispneia. Descondicionamento físico é causa de dispneia. Refluxo gastroesofágico, gravidez, neuropatias, miopatias diafragmáticas. Por incrível que pareça, a anemia pode simular dispneia, acidose metabólica e assim por diante. Então, dispneia pode ser um negócio muito mais difícil de diagnosticar do que a gente imagina. E se o professor Martinez falou do FOI, que era a febre de origem determinada, às vezes nós temos o DOI, que é a dispneia de origem determinada. A dispneia de origem determinada seria um indivíduo que não tem uma causa evidente para a dispneia, já procurou um monte de médico e cai na mão do especialista. Numa situação dessa, o que você preconiza é o emprego de protocolos diagnósticos. E entre inúmeros protocolos diagnósticos, eu vou mostrar esse de um artigo de 2011. Então, o indivíduo inglês, ele fazia 3 etapas de avaliação. Na primeira etapa, ele avalia uma história clínica bem feita e um exame físico bem feito, aplicava uma escala de dispneia, fazia exames laboratoriais como hemograma, TSH, BNP, fazia uma prova de função pulmonar completa e um raio-x. Se ele não chegava no diagnóstico, ele passava para um teste cardiopulmonar de exercício, e eu queria enfatizar aqui que o teste cardiopulmonar de exercício pode ser muito importante no diagnóstico diferencial da dispneia, porque você pode descobrir se a limitação é uma limitação motora, se é uma limitação ventilatória, se é uma limitação cardiovascular. Esse aqui é digamos assim, uma ferramenta muito relevante nessas pesquisas, tá? E, por último, se ele não conseguia chegar a uma conclusão nessa fase 2, ele passava para uma fase 3, que envolvia exames de imagem, broncoscopia e tudo mais que tivesse ao alcance dele, correto? Incluindo a avaliação cardiológica. Nesse
O resultado desse trabalho mostrou o seguinte: dos 148 doentes, ele chegou a um diagnóstico em 147, apenas um não teve diagnóstico, e os diagnósticos foram limitação ao fluxo aéreo, ou seja, asma de POC, 37%, doença intersticial pulmonar, 8%, pneumopatias mais incomuns, incluindo hipertensão pulmonar, 7%, doenças cardiovasculares como ICC, um negócio muito importante que as pessoas esquecem, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, ou seja, insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, incluindo também aqui anemia, 32%. E a parte que eu mais gosto, as outras causas, a miscelânea. Na miscelânea ele tinha 16% de obesidade, 10% de dispneia psicogênica, 2% de fibromialgia, 2% de descondicionamento, 1% de gravidez e até 1% de sinusite dando dispneia. Mensagens do trabalho. Primeiro, a impressão clínica estava certa em 55% dos casos. Ou seja, pessoal, vocês sabem que eu sou professor de semiologia atual. História e exame físico é básico. E às vezes vem um resultado do exame que não bate com aquilo. Continue, depende naturalmente da sua experiência, não desista de perseguir aquela sua impressão clínica. Outra coisa, impressão clínica mais espirometria estava certo em 72% dos casos. 45% dos indivíduos que chegaram como asmáticos e 55% dos indivíduos que chegaram como DPOC tinham dispneia de outra etiologia. Um ecocardiograma normal descartou dispneia cardíaca em 100% dos casos, muito embora, na minha opinião, isso daqui deve ser discutido face àquela situação da fração de ejeção normal, que às vezes você tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, mas eu reconheço que nessa situação existe problemas de relaxamento do ventrículo esquerdo e dá para distinguir problemas de disfunção diastólica. Se a pessoa tinha uma hemoglobina menor do que 10, ela queixava de dispneia. E também foram dosados o BNP e o ProBNP, sendo que houve falsos negativos em 2,1% dos casos e falsos positivos em 55%. O que quer dizer que um ProBNP positivo pode falar a favor de uma dispneia cardíaca, mas não exclui necessariamente dispneia de outras etiologias, tá? É muito específico, por outro lado, o exame, né? Bom, isso daqui é uma proposta nacional de investigação de dispneia de origem determinada, é uma proposta Tupiniquim. Então nós temos na fase 1 a observação clínica, a aplicação de uma escala de dispneia, um raio-x de tórax, uma espirometria completa, incluindo difusão do monóxido de carbono e o hemograma. Na fase 2, nós podemos fazer um teste broncoprovocativo, em que você faz o indivíduo inalar uma droga que vai causar broncoespasmo, e se ele é um asmático enrustido, ele pode desencadear o broncoespasmo na tua frente. Você faz um ecocardiograma para ver se ele não tem uma disfunção cardíaca muito evidente. Você usa o BNP, o TSH, lembrando que hipertireoidismo pode dar dispneia. Gasometria arterial, principalmente gasometria arterial durante o exercício. Fase 3 é o teste de exercício cardiorrespiratório que eu já comentei, e depois a fase 4 CT de tórax, CT de sesos da face, mapeamento de ventilação e perfusão na suspeita de embolia, hemorragia digestiva alta, outros testes cardiológicos mais sofisticados, culminando até no cateterismo cardíaco, que às vezes é necessário para definir com precisão que o indivíduo tem. E claro que esse diagnóstico pode sair a qualquer momento, ou ele pode necessitar da progressão para uma outra etapa do protocolo. Bom, dispneia é uma coisa que pode ser tratada. E o tratamento pode ser feito voltado para a condição de base, como por exemplo alguém que tem broncoespasmo, ou alguém que tem uma pneumonia, vai ver, e precisa tomar uma injeção, não sei. E lógico que isso é o mais correto. Entretanto, existem algumas situações em que você não consegue melhorar a sensação de dispneia do indivíduo, apesar de ele já estar tomando o máximo de medicação etiológica, broncodilatadora, coisa que valha. Isso tem a ver principalmente com pessoas que até estão em cuidados paliativos. Nessa situação você pode lançar mão de outros instrumentos. Uma coisa que você pode fazer é a reabilitação pulmonar, né? Lembrando que a reabilitação pulmonar consiste principalmente em exercício no indivíduo que tem uma pneumopatia crônica. Isso reduz dispneia.
Por que reduz a dispneia? Porque ao condicionar melhor os músculos periféricos, eu diminuo a produção do ácido lático e, por uma mesma carga de exercício, com menos ácido lático, o indivíduo vai hiperventilar menos. E ao hiperventilar menos, ele tem menos sintoma. Então, reabilitação pulmonar é bom para DPOC, é bom para insuficiência cardíaca, é bom para fibrose pulmonar, é bom para um monte de coisa. Exercício faz bem. Ou, quando você já fez tudo, você pode tentar tratar o sintoma por ele mesmo. O tratamento do sintoma por ele mesmo envolve interferir na sensação ao nível do sistema nervoso central. E existem poucas drogas que são eficazes nisso. Na verdade, a única droga que se mostrou realmente eficaz para isso é a morfina. Nesse estudo, pegaram indivíduos com DPOC e esses indivíduos tomaram morfina de manhã e à tarde por um período e no outro período eles tomaram placebo. E para resumir, quando eles tomavam morfina, eles tinham menos dispneia para o cotidiano, tá? Por último, existe ainda uma série de outras intervenções propostas como eficazes para tratar a sensação de dispneia propriamente dita. O uso de vibradores torácicos, o uso de ventilador na face, ar frio, furosemida inalado, etc, etc, etc. Mas a efetividade dessas coisas aqui ainda é motivo de discussão e de incerteza. De tal maneira que, para encerrar, eu queria dizer para vocês que, de fato, dispneia é um problema clínico relevante e que merece continuar a ser pesquisado pelas pessoas da área. Muito obrigado.